Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Podcast Max, o podcast da Inset Max, que hoje vai falar tudo sobre vendas, na medida do possível, devido ao tempo. E a gente recebe aqui, para bater esse papo super bacana, o Marcos Takiaki, que é o nosso gerente geral. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Letícia? E você? Como é que você tá? Tudo bem também, Marcos. E hoje aqui num ambiente novo, né? Pois é, tá bacana, né? Esse cenário, estamos em casa Bom, literalmente, né, Marcos? Muito legal. Vamos lá, vamos... Marcos, e aí a gente fica pensando assim, né, com relação a vendas, né? Será que existe aí uma fórmula mágica para vender mais, para ter vendas mais expressivas? O que você me fala sobre isso? Não, fórmula mágica ela não existe, né? Existe sim, assim, muito trabalho, que passa principalmente por conhecimento, Letícia. Eu defino que o conhecimento é o mais importante para você fazer qualquer coisa na sua vida. E vendas, na minha opinião, não seria diferente, né? Então, assim, o que seria o conhecimento para vendas? Acho que, em primeiro lugar, é você entender bem o que a tua empresa quer. O que a tua empresa... de que forma que ela pretende ser vista pelo cliente dela, né? Isso é importante por quê? Porque não dá para ser bom em tudo. Basicamente, existem 3 estratégias para o varejo, né? Uma é ser considerado a mais barata, a mais rápida ou a mais fácil. O que seria o mais fácil? É aquela que tem uma estrutura de custo-benefício interessante, é aquela que consegue atender várias demandas, vários problemas do cliente final. Então, primeiro, entender de que forma você quer ser reconhecido pelo cliente. Como uma empresa que atende mais rápido, porque geralmente o mais rápido não é o mais barato, né? Então, se você quer fazer uma entrega rápida, isso tem um custo. Se você quer ser o mais barato, e aí provavelmente o mais barato vai te limitar nas formas de pagamento. Então você vai trabalhar com menos descontos, você vai trabalhar com menos possibilidades de parcelamento, porque já é o mais barato. Então você não consegue, por exemplo, incorporar um custo de juros nisso, né? Ou aquela que é a mais fácil. Então, se a gente pegar, por exemplo, a Magalu, é um exemplo assim bem clássico, né? Todo mundo conhece. Ela se posiciona como a mais fácil. Ou seja, você quer comprar, você tem várias formas de comprar da Magalu. Então, hoje você tem um marketplace, você tem a loja física, você tem várias formas de comprar da Magalu de maneira simples e digamos assim, rápida e até certo ponto com bom custo, né? Então, primeiro, saber como você quer ser reconhecido pelo cliente. Segundo, entender o cliente. Por quê? Principalmente para você montar o teu portfólio. Então, saber qual é o cliente que você vai atender vai te dar uma direção no entendimento do portfólio que você quer ter na sua loja, né? Se é um público mais A, se é um público B, se é um público C, D. Obviamente que os produtos eles vão variando em função do perfil e das dores que o teu cliente tem, né? Outra coisa que é muito importante você conhecer é o concorrente. Então, você vai abrir uma loja onde você já tem diversos concorrentes, você tem que se posicionar muito bem, sabendo que ali a concorrência é maior, né? E por último, eu diria assim, além de você conhecer você mesmo, de você conhecer teu cliente, de você conhecer o mercado, que é a concorrência, os próprios produtos que você vai vender. Já alinhado com a questão do conhecimento do cliente, você entender sobre o que você está vendendo, né? Dessa forma, você acaba, digamos assim, criando uma estratégia macro para começar o processo de vendas. Então, que a gente chama também de quadrilátero estratégico, né? Que é o conhecimento da sua empresa, conhecimento do seu cliente, dos concorrentes e do portfólio que você vai oferecer. Certo, Marcos. E você, durante aí a sua fala, me chamou muita atenção para 2 quesitos, né? O primeiro deles, quando você disse que uma empresa aí, ela pode trabalhar com esse viés de produtos mais baratos, automaticamente diminui aí as opções de negociação, de pagamento, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho da política de descontos, né? Qual o limite dessa política de descontos, até quanto ir, né?
Se esse desconto é aplicado a todo modelo de negócio, né? De repente, uma empresa aí que é mais fácil, mas que não necessariamente vai ter o produto mais barato, enfim. Essa política de desconto pode ser aplicada, é recomendado, não é recomendado, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, Marcos, que também me chamou muita atenção, é a questão da concorrência. Então, assim, não, vamos dizer, não é proibido você abrir uma empresa com bastante concorrência aí no entorno, ou até no cenário macro, mas, assim, o que você me fala, né, quanto a se posicionar bem, qual estratégias, lógico, não existe fórmula mágica, mas quais estratégias, assim, que uma empresa, né, atitude, posicionamento que uma empresa tem que ter para se sobressair com a concorrência? Então, fica aí essas duas perguntas. Então, Letícia, a questão do desconto, ela está muito ligado, né, à formação de preço. Então, depende muito da forma como você forma o teu preço. Geralmente, e assim, de maneira bem sucinta, né, como que é formado o preço de uma mercadoria, de um produto? Geralmente é o valor que você paga na mercadoria, mais uma margem. Essa margem, ela tem ali uma parte dela que é para pagar impostos, uma outra parte que é para pagar as despesas administrativas, uma outra parte que é para pagar, por exemplo, juros, se for uma operação financiada, uma outra parte para pagar comissão de vendedores e uma outra parte que é o teu lucro. Tá? Então é preciso tomar muito cuidado da forma como a gente apresenta esse desconto, porque ele pode inviabilizar, por exemplo, a tua empresa. Então, o desconto ele é permitido, com certeza, né? É uma forma de você atrair os teus clientes, mas tem que ser bem estudado. Então, de repente, trabalhar ofertando um desconto, mas com o objetivo de chamar o cliente para a tua loja e vender outros produtos que não estejam com desconto. Então, o supermercado faz muito esse tipo de estratégia. É o chamariz, né? que a gente diz, né? Isso, o povo até assim, posiciona alguns produtos de forma estratégica, para que você caminhe pela loja e aí nesse meio tempo você acaba comprando itens que não estavam no desconto. Ou seja, é importante para que você tenha uma política de descontos que você tenha um mix de produtos, para que você consiga trabalhar de forma harmoniosa, né, financeiramente, que você tenha a sustentação do seu negócio, né? A segunda pergunta que você me fez foi em relação à concorrência, né? Então, imagina você. Existe, assim, alguns exemplos clássicos disso. Você já foi lá na Santa Efigênia, em São Paulo? Já, é uma loucura. Você já foi na 25 de março, em São Paulo? Misericórdia. Então, ali o que acontece? Você tem várias lojas do mesmo segmento. Isso tem um lado positivo. Qual é o lado positivo? É que se você quiser comprar qualquer tipo de componente eletroeletrônico, você sabe que na Santa Efigênia você vai encontrar. Então, você vai até o lugar, né, com o objetivo de encontrar esse produto lá. Ah, não, eu quero comprar roupa barata. Então, você sabe que na 25 de março você vai encontrar roupas de todos os tipos e provavelmente uma roupa barata também. Então, o que acontece muito nesses lugares onde a concorrência é elevada? Tem esse lado positivo que vocês atraem, que o lojista atrai o cliente para aquele local e dali em diante ele tem que se destacar. Então, como é que ele vai se destacar? Na minha visão, existem duas formas dele fazer isso. Ou se especializando, por exemplo, olha, na minha loja eu vou vender determinado componente eletrônico que você vai achar aqui. Então, ele se especializa, né? E, geralmente, essa especialização, ela vem com o quê? Pode vir atrelada a uma inovação. Então, se você tem algum produto inovador na tua loja, de forma assim que esteja chamando o cliente para dentro, aí você passa a ter a vantagem da visitação. Porque falando um pouquinho de como fazer vendas, né, voltando na primeira pergunta que você fez, para você entender e fazer boas vendas, você tem que tentar imaginar qual vai ser o teu ticket médio de vendas ao longo do tempo. Então, por exemplo, um pet shop que tenha lá como principal produto a ração, o que ele precisa entender e planejar muito bem? Quantos sacos de ração eu vou vender por dia? Para eu vender por dia 50 sacos de ração, quantas pessoas precisam entrar na minha loja? Sei lá, se eu tiver uma taxa de conversão de 80%, eu diria assim, eu tenho que trazer pelo menos 62 pessoas para dentro da minha loja para eu conseguir chegar na taxa de conversão de 50 sacos de ração. E aí, o chamariz, a inovação, um produto diferenciado fazem toda a diferença.
você pode tentar trazer, mesmo num ambiente muito competitivo, algum cliente para dentro da sua loja. Certo, Marcos. E aí você citou, né, realmente a inovação, e eu acho até interessante a gente depois discorrer melhor sobre esse assunto, né, de forma mais aprofundada. Sim. E assim, mas basicamente, né, Marcos, é planejamento. Né? Planejamento total. Assim, você falou aí do funilzinho de vendas, né? Que a primeira etapa, né? Que é atrair o cliente, depois ele vai ali afunilando até converter em alguma venda, Sim. né? Mas, assim, isso é um padrão, né? Vamos se dizer que é um padrão no mundo dos negócios, das vendas, enfim, das estratégias. Mas existe aí um modus operandi que... para fazer uma venda, né, ou não, né? Você já me falou que não tem uma fórmula mágica, mas tem processos, existem processos, ou cada negócio exige um tipo de ação. O que você me fala quanto a esse modus operandi e também a importância do planejamento e as etapas desse planejamento, né? Sim. Letícia, não, assim, realmente não tem milagre. O conhecimento é a base de tudo. Em cima do conhecimento que você tem, você começa a traçar o teu planejamento, né? Eu, por exemplo, quando eu vou fazer meu planejamento do Marcos, né, como profissional, eu defino, a primeira coisa que eu faço é uma meta. Eu defino qual é a minha meta. E a minha meta, ela não precisa ser necessariamente uma meta financeira. Pode ter, por exemplo, lá, não, eu quero atender 50 clientes por dia, né? Depois de definida a meta, eu tenho que começar a entender como eu vou atingir essa meta, que é o caminho que eu vou trazer, né? Que eu vou percorrer para atingir essa meta. Esse caminho, a gente pode definir metas para o caminho também. Por exemplo, olha, para que eu consiga fazer 50 vendas por dia, eu vou ter que fazer alguma ação de marketing. Porque eu já reparei aqui que na minha rua não passam 50 pessoas por dia. Como é que eu vou fazer com que 50 pessoas entrem dentro da minha loja? Então você começa a trabalhar com ferramentas de marketing. Então você pode definir que você vai montar um Instagram, você vai ter um Facebook, você vai fazer uma lista de clientes potenciais e você vai fazer chamadas, ligações, você vai entrar em contato por WhatsApp, né? Então você começa a trilhar o teu caminho para atingir aquela meta. E o mais importante disso tudo é consistência, né? Porque vendas é mais ou menos assim, para cada sim que você tiver, você vai ter uns 4, 5 nãos no início, principalmente, né? Então é importante que você tenha consistência, que você não abandone aquela possibilidade, que você não deixe de entender o que está acontecendo. Lógico que a gente não gosta de entrar num cliente ou que algum cliente entre na tua loja e que a venda não seja feita. A gente não gosta e a gente precisa entender o motivo disso. Entendendo o motivo disso, a gente passa a trabalhar de forma, digamos assim, mais assertiva. Então, a gente vai diminuindo as nossas falhas, nossos erros, até que a gente consiga encontrar o ponto certo, tá? Mas eu diria isso, que é planejamento, definição de metas, o caminho para você atingir essas metas e a consistência disso. Por exemplo, olha, se eu definir que eu vou utilizar de uma lista de clientes potenciais e eu vou ligar para eles, isso aí é o quê? Isso aí é uma meta, é um caminho de meta. Aí eu vou falar, não, eu tenho que fazer 20 clientes por semana. 20 clientes por dia. Aí passa a ser a consistência daquilo que você está fazendo, né? E é importante também a gente ter sinais de premiação disso. Então, a formação de um hábito, né, até para assim, um pouquinho mais do lado pessoal, não de um negócio em si, mas porque pessoas fazem negócio, né? A formação de um hábito, ela está muito ligada a isso, né? A de você realmente ser premiado quando você consegue percorrer o teu caminho, né? Fazer aquilo que é preciso ser feito com a consistência correta, tá? Eu acho que é isso, é você realmente ter uma noção muito, muito boa daquilo que você quer, definir as metas, trilhar o caminho e ser consistente. Com certeza, Marcos. Constância é o segredo de tudo, né? Eu acho que a gente pode, se for para definir uma palavra-chave, eu acho que constância é a principal, né? Verdade. E aí você citou também, né, que vendas são feitas por pessoas e compradores também são pessoas, seja ele um cliente, né, o B2B ou o consumidor final, né? Sim. Então, e nunca se falou tanto em humanizar
as marcas, em você estar próximo do cliente. Então, Sim. me fala aí, qual que é a importância de se conhecer o cliente a fundo, né? Será que, de repente, aí, nessas prospecções, nesses follow-ups, né, que são as ligações, né, uma conversa com o cliente, e aí, como é que você está? Conhecer um pouco mais, né, da história dele, olha... eu estou com um problema aqui e tal, no meu jardim, por exemplo. Então, antes de você, né, colocar, vamos dizer, enfiar a goela abaixo o produto, né, conversar mesmo com o cliente, se aproximar, né, construir esse relacionamento. Né? Então, me fala um pouquinho, Marcos, qual que é a importância, primeiramente, dessa humanização, né, e principalmente de entender a necessidade do cliente. Né? Sim, isso é primordial, né, Letícia? A gente costuma falar que a venda ela tem 2 pontos. Ela tem o ponto que é o ponto de relacionamento e ela tem o ponto que é o ponto técnico, né? Que é você saber executar bem a venda do ponto de vista técnico. Mas o relacionamento é muito importante. Eu vejo assim, muitas vezes o cliente compra de você, né? Ele toma a decisão de compra e depois que ele vai entender por que ele comprou, aí ele começa, não, agora eu quero saber como é que eu vou vender esse produto na minha loja, já que eu comprei, né? Ou seja, a decisão de compra foi tomada baseada na emoção, né? Foi tomada baseada no relacionamento que já existiu entre as partes. Por isso que é muito importante que a gente tenha, assim, os vendedores que eles conheçam muito bem a empresa e conheçam muito bem o cliente. Né? Então, o relacionamento ele é extremamente importante na venda. E aí, assim, hoje as vendas, por exemplo, feitas pela internet, elas já têm um aspecto diferente. Ainda assim, elas levam para a emoção, muitas vezes. Né? Aí o pessoal acaba utilizando ferramentas e artifícios para, digamos assim, estimular o processo de compra, mas não deixam de ser o que a gente chama de aspectos de relacionamento, aspectos que vão lidar com a parte emocional do teu cliente, né? Exatamente. E aí a gente pode até puxar o gancho aí, né, Marcos, para os gatilhos mentais. Sim, que sim. a gente fala, mas o que é isso? Né? Sim. Gatilhos mentais nada mais do que são estímulos, né, que o cérebro recebe, que fazem com que a gente tome decisão. Sejam elas aí decisões por impulso, sejam elas decisões mais analíticas. Sim. Mas você sabe que assim, a gente funciona no piloto automático, né? Exatamente. Basicamente, né? E você sabe quantas decisões assim automáticas a gente toma por dia? Eu não faço ideia. 35 mil, Marcos. Pouca coisa, Você tem né? noção disso? São 35 mil decisões que a gente toma, seja... eu vou fazer um caminho diferente hoje, eu vou vestir roupa tal hoje. Então, Nossa. começa daí, né? Então, tudo isso muito atrelado realmente a esses gatilhos mentais que a pessoa às vezes acha que fala, não, eu estou comprando consciente. Não está. É verdade. Não está. Não está. Lógico a maioria das vezes não a está. maioria das vezes não, né? Às vezes, assim, quando você vai comparar ali o preço de um produto ou de outro, assim, você está fazendo uma certa análise, mas ali no fundo você está... Vamos colocar, assim, um exemplo aí de um produto de limpeza, né? Mas esse produto aqui ou esse e tal, não sei, preço mais barato e tal, mas no fundo, eu quero manter minha casa limpa, né, perfumada, até com relação aos sanitizantes, né? Mas será e tal? Enfim, então a gente sabe que as decisões, os gatilhos aí são, em sua maioria, por impulso, né? E aí, assim, a gente sabe também, né, que esses gatilhos existem para a gente, assim, não se aproveitar, né? Porque assim, você não vai aproveitar de uma escassez, de uma urgência do seu cliente para fazer uma venda errada. Né? Isso de jeito nenhum. Mas esses gatilhos, né, podem ser usados de forma muito benéfica para você fazer uma venda mais assertiva, mais rápida, você atender o seu cliente, que às vezes está com um senso de urgência, né, Marcos? Sim. Então, assim, eu considero, né, esses gatilhos mentais muito benéficos. Sim. E a gente poderia falar aí um pouquinho desses gatilhos, né? Por exemplo, uma venda consultiva, que está dentro aí de autoridade, né? O que você me fala sobre os gatilhos mentais? Tá. E também dessa importância de venda consultiva, porque hoje o cliente, na internet a gente vê, o
cliente procura, eu quero um inseticida para matar barata, legal. Mas deixa eu ver aqui quais são as propriedades dele, como é que eu uso, né? Então me fala, qual que é a importância dos gatilhos mentais, né, atrelados também a essa venda consultiva. Sim. Um dos gatilhos mais importantes na minha opinião, né, dos gatilhos mentais, é a reciprocidade, que está totalmente relacionada a essa venda consultiva, né? Então, quando você faz a oferta de um produto, antes de fazer essa oferta, durante e após, você está ajudando o seu cliente a entender melhor como usar o produto, que tipo de benefício aquele produto vai trazer para ele. Você está ali também disposto a ajudar o seu cliente sem nada em troca. Por exemplo, ele te liga para ter uma informação de como controlar um roedor. Você vai explicar para ele como é que funciona todo o controle e não necessariamente ele vai comprar naquele dia, tá? Então, é uma das coisas mais importantes, na minha opinião, é você trabalhar com a reciprocidade. E a reciprocidade, ela se aplica em todos os tipos de negócio, né? Então, por exemplo, numa empresa de controle de pragas, é reciprocidade você dá o treinamento para a equipe operacional sem necessariamente ter uma venda. Então você está ali ajudando o cara a entender melhor o negócio dele para que ele faça um serviço melhor. Da mesma forma, numa loja, quando você procura ajudar o teu cliente a ele vender melhor, você nada mais está fazendo do que reciprocidade. A reciprocidade é mais ou menos assim, o cara fica em dívida com você. Porque você está ajudando o cliente, e é verdadeira essa ajuda, naquele momento você está ajudando de coração, você não tem interesses naquele momento, né, para fazer uma venda, mas aquilo fica muito marcado. Então, o cliente fica com uma dívida em relação a você. Então, quando você vai ofertar um produto para ele, e aí nesse momento sim fazer a venda, você já desbloqueou uma boa parte da capacidade do seu cliente de falar, não, esse produto eu não quero e tal. Então, você já tem ali uma forma de trabalhar melhor a sua venda, né? E você pode fazer isso tudo. Por exemplo, uma venda de pet shop, mais uma vez, eu sempre vou pet shop, né? Uma pessoa entra para comprar uma ração de cachorro. E você entender qual é a raça daquele cachorro, de que forma ele se comporta, que tipo de alimento ele prefere, que tipo de comportamento ele tem, se ele é mais sociável, se ele não é. Você dá dicas de como trabalhar com esse animal, de como cuidar dele, de como, por exemplo, treinar esse cachorro. Isso aí vai te trazer credibilidade, né? E aí a reciprocidade, ela pode ou não passar por autoridade também, né? Que a autoridade é quando você faz a apresentação de um produto ou de um serviço e você é respeitado pelo teu conhecimento daquele assunto. Então, muitas pessoas, elas têm autoridade, uma autoridade formal. Eu estudei para ser engenheiro, eu fiz um MBA, isso te dá autoridade, mas também tem a autoridade do dia a dia, prática, onde a pessoa já foi testada no mercado, ela já conseguiu solucionar vários problemas dos clientes deles. Isso tudo vai te trazendo autoridade, né? Então, a autoridade e a reciprocidade, elas meio que andam lado a lado. É muito mais fácil você fazer reciprocidade se você for uma autoridade, porque você precisa ter o conhecimento para ajudar o teu cliente, né? Então, isso é muito bacana. Então, e você tem outros tipos de gatilhos mentais, muitos deles até voltados para venda muito direta, por exemplo, escassez, né? Tipo, olha, a gente só tem 10 unidades. Então, sempre que você vai fazer uma promoção, falando lá do desconto, tem que ter um início e um fim. Sempre, qualquer promoção, ela tem que ter um início e um fim. Por quê? Porque aí deixa de ser promoção se não tiver fim, entendeu? Não, eu coloco aqui, ó, 10% de desconto, promoção, 10% de desconto. E você não põe um prazo para ela finalizar, o que você está passando para o teu cliente? Não, essa promoção vai existir enquanto, de repente, durarem os estoques ou vai ficar o ano inteiro, tá? Então, a escassez, ela te permite também que você acelere o processo de decisão de compra do cliente. Muitos, se você simplesmente falar assim, olha, tem 10% de desconto. Tá, mas vai até quando? Não tem um prazo definido. Então eu vou esperar meu estoque baixar, por exemplo, né? Ou então, você não consegue criar uma urgência na compra desse cliente, né? E existem inúmeros gatilhos mentais, né? Existem gatilhos que justamente te levam a uma decisão de compra mais rápida. Tem a escassez, mas tem a urgência também, né? Que é muito similar. Tem um
um gatilho que é interessante, que é o do medo, né? Então, você provocar medo nas pessoas, né? Também funciona. Venda de seguro está muito associada a medo. Venda de... Olha a sacanagem, hein? Vai, lá vem, vamos lá. Venda de caixão, né? Então, assim, tem uma série de vendas que estão associadas a medo, né? Então, assim, poxa, você tá com... Ó, cuidado, hein? Se você não controlar o mosquito na sua casa e for o mosquito da dengue, você pode ficar doente. Então, no fundo, você está provocando ali um instinto, um medo e, digamos assim, levando o cliente a tomar a decisão de compra mais rápida, se ele fosse comprar, né? Então, existem vários gatilhos que dá para a gente utilizar. Eu gosto muito do gatilho da reciprocidade. Eu, particularmente, adoro ajudar as pessoas, ajudar as empresas, enfim. Então, isso me dá prazer. Então, isso é muito legal e eu percebi que ao longo da minha vida me ajudou muito. Isso é muito bacana, Marcos, né, de relatar. Se eu pudesse escolher aí um gatilho mental, é urgência, né? Eu gosto de resolver as coisas assim, eu quero praticidade. Lógico, né, que eu sempre vou buscar aí uma informação como consumidora, né? Sempre vou buscar informação, mas o negócio é prático, né? Sim. É assim, é papum. E é muito interessante, principalmente aí puxando um pouquinho aí do gancho do medo, da escassez, né? Como é que tá tudo ligado aí a essa decisão de urgência, a essa decisão sem pensar, que a gente falou, né, um pouquinho anteriormente, e como tudo está ligado ao nosso primitivo, né, ao nosso cérebro aí, né? Por exemplo, esse gatilho aí do medo, né, tá muito ligado ali ao homem das cavernas, né, da escassez. Eu lembro que eu li até um livro muito, muito interessante, que assim, voltado aí para o público feminino, que o título é Se Estiver Ovulando, Não Vá ao Shopping. Faz todo sentido, E a né? relação disso faz todo sentido, né? Porque até uma historinha aí, né? Vamos contar a história, tá, gente? Assim, e faz sentido, porque lá atrás, né? Nos tempos aí de pré-história, e enfim, enquanto os homens iam caçar, as mulheres ficavam cuidando da família. E realmente havia uma escassez, né? Então, você imagina, Marcos, hoje as mulheres correm para pegar sapatos, né? Mas antigamente eram para pegar os vegetais, as frutas, né? Então, era essa competição. Então, se a gente for ligar isso lá atrás para hoje, faz muito sentido. Com certeza. Faz muito sentido. E tá tudo relacionado. Tem mais um que eu lembrei agora, que é o que a gente chama de efeito manada ou prova social. Prova social, né? E é muito pouco utilizado, às vezes as pessoas não utilizam. Então, eu costumo dizer, cara, se você tem uma empresa que está há 30 anos no mercado, bota isso bem grande, porque não é toda empresa hoje no Brasil que consegue sobreviver por 30 anos. Então, se você sobreviveu por 30 anos, isso é um muito bom sinal, né? Outra coisa, o pessoal trabalha muito com prova social nesses sites de venda, né? Nos marketplaces, você vai lá, item X... Tal vendedor já fez 2.350 vendas. Então você fala, pô, esse cara vendeu bastante, ele está bem avaliado. Então eu vou comprar dele. É melhor eu comprar dele do que por exemplo, de um fornecedor que tem lá 10 vendas e não tem nenhuma avaliação. Quando você vai viajar, você quer escolher um hotel, como é que você faz? Você vê lá nas avaliações, você vê o preço, você vê se está dentro das condições a estrutura, mas depois você vai dar uma olhadinha nas avaliações. Então antes de finalizar a compra, você faz uma análise das avaliações. E a gente tem que explorar isso cada vez mais, né? Então, e mostrar isso para o cliente. A gente, às vezes, esquece de mostrar e de falar. Muitas vezes é muito simples. Cara, esse produto, de 10 pessoas que entram na minha loja, 9 compram. O que você está falando para o teu cliente nessa hora? Que ele é aceito, ele tem recompra, ele vai funcionar para aquilo que você precisa, né? E assim, é uma frase que você põe que inconscientemente te dá uma possibilidade muito maior de fazer a venda, né? Então, é importante que a gente use todo tipo de gatilho mental a nosso favor na hora de fazer vendas. Eu vejo dessa forma. Também acho, Marcos, com certeza. E aí, só aí para a gente encerrar esse tópico, principalmente aí da prova social, do efeito manada, né? Ele é muito importante, a prova social é muito importante, né, para a gente sanar qualquer tipo de dúvida e qualquer incerteza. Porque às vezes, falando aí do cliente, o cliente pesquisou o produto legal, é bom, já teve aí uma ajuda de reciprocidade, de autoridade, mas ainda assim ele está em dúvida. Pô, legal, deixa eu lá ver com o meu amigo, que
já comprou o produto também, como é que foi a experiência dele? Sim. E também o cliente, né, fazer uma resenha do produto. Olha aqui, gente, que legal, que bacana. Eu usei, por exemplo, o Nutrien Local Action que a gente tem. Olha, tem atrativo, resolveu meu problema com as pragas e tudo mais. Isso é realmente uma prova social e sana qualquer tipo de dúvida e de incerteza que o cliente tem, né, Marcos? Sim, e isso é legal, porque tem mais valor se, por exemplo, for um terceiro que estiver falando sobre o teu produto, né? Tipo, eu vou vender aqui produto X. Ao invés de você ficar falando, olha, eu tô vendendo, o produto é muito bom, não sei o quê, pega um vídeo de um cliente seu que usou o produto e gostou e põe lá e manda pro WhatsApp. Poxa, aí, além de ser uma prova, né, de que o produto tá funcionando, ela é dada, é um testemunho dado por um terceiro. Então tem muito mais valor do que você falar do seu produto, né? Então isso é uma dica bem legal, o pessoal utilizar esse tipo de informação, que hoje tem muito, né, Letícia? Você pega o que gira de vídeo nos grupos de WhatsApp e tudo mais, a gente pode aproveitar isso de uma forma construtiva para vender melhor. Com certeza, Marcos. E aí você falou de aproveitar, né, os recursos que a gente tem. E eu acho que a gente pode aí linkar, né, para ações de inovação, para ações que estão disponíveis para que as vendas sejam mais expressivas realmente, né? Então, assim, me fala um pouquinho que tipos de inovações, primeiramente, o que são inovações, porque eu acho que muita gente confunde com invenção, né, com você criar algo novo, mas não necessariamente, né? Você pode fazer a modificação de um processo, fazer uma comunicação diferente de uma coisa que já existe. Né? Só fazendo alguma melhoria, enfim. Então me fala aí, Marcos, um pouquinho sobre esse processo mesmo da inovação, da importância e como as pessoas podem aproveitar melhor esses recursos, tanto aí lojistas como também a nossa própria equipe interna, né? Fala um pouquinho sobre isso. O conceito de inovação, ele é um pouco diferente de invenção. Se a gente pegar, por exemplo, essa caneca aqui, provavelmente ela foi inventada, sei lá, 100 mil anos atrás, por algum dos nossos antepassados. O homem das cavernas pegou lá uma cumbuquinha qualquer, uma folha, e bebia água nessa caneca. Aí a gente percebeu que se a gente pudesse pôr essa orelhinha aqui, facilitaria para a gente pegar essa caneca. Então, isso foi uma inovação. Agora tem caneca aí que ela mantém a temperatura por 6 horas. Então a caneca já existe, mas é uma inovação também o fato de uma caneca agora poder manter a temperatura do líquido que você está tomando por 6 horas. Tá? Então a inovação nada mais é do que você ir melhorando o produto ou serviço. Né? Quando é uma invenção, é algo construído do zero. A primeira vez alguém fez um produto ou um serviço. E a inovação vem dentro desses processos de melhoria. Então a inovação está sempre presente. Muitas vezes a gente nem percebe que ela aconteceu. Ela acaba acontecendo de maneira instintiva ou prática. A gente passa a fazer algo de forma diferente e que melhora, por exemplo, a nossa eficiência. Né? Ao invés de eu conseguir embalar 10 produtos, eu consigo embalar 12 agora. Simplesmente porque eu mudei a forma de embalar esse produto. Né? E por que é tão importante a inovação? Porque nós seres humanos, a gente tem uma tendência e gosta de experimentar coisas novas. Né? Principalmente se você for uma empresa que quer ser reconhecido pelo teu cliente como uma empresa que tem produtos diferenciados, que tem produtos que realmente solucionam o problema desse cliente de uma forma muito melhor. Existem lojas assim, você pega a Polishop hoje, é um exemplo bem claro disso. Eles só trabalham, digamos assim, com produtos diferenciados e inovadores. É a melhor frigideira, é a melhor panela, é o melhor fogão, enfim, é a melhor esteira, enfim. Você vê que é nítido isso na estratégia deles. E isso mexe muito com o nosso inconsciente. A gente sempre está em busca de algo melhor para nós. Né? Então a inovação é importante nos negócios por isso. Mesmo que a tua loja seja diferente de uma Polishop, mas você tem que ter itens de inovação dentro dela. Isso vai trazer o cliente para dentro da sua loja. E mais importante, vai fidelizar muitas vezes. Por quê? Porque tem muitas marcas que você só encontra na Polishop. Se você quiser comprar em outro lugar, você não vai encontrar. Então isso acaba fidelizando o cliente. Então você que tem uma loja, se você trabalhar com alguns produtos inovadores,
Existe uma tendência do cliente voltar a comprar de você esse produto inovador. Então, você vai criando uma fidelidade. Esse é o ponto principal da inovação. Ela te traz fidelidade. Né? Eu acho que é o que a Inset Marcos procura fazer no dia a dia. Realmente também trabalhar com produtos inovadores, diferentes, com multifuncionais, por exemplo, para que você tenha o teu público cada vez mais fiel. Uhum. Marcos, você tocou num assunto muito bacana, aí falando da Polishop, você entra, né, em qualquer loja da Polishop, em qualquer lugar, você recebe uma aula de todos os produtos, né? Todos os vendedores são treinados e falam aí de A a Z as características, os benefícios de cada coisa, né? É uma loja inovadora, existe esse conceito, mas você vê que tudo está atrelado mesmo ao conhecimento, que foi o primeiro tópico que você mencionou, né? Lá no comecinho da nossa conversa. E realmente, né? A importância de se conhecer o produto, né? Para passar isso pro cliente, né? E como é que, assim, você, nesses anos aí de experiência, né, me conta um pouquinho do que você viu com relação a esse conhecimento, essa transmissão de conhecimento, né? Ainda existem profissionais que não sabem, Marcos, por exemplo, vender um produto a partir de uma dúvida do cliente, né? Não sabe fazer uma venda consultiva? É uma realidade ainda hoje? Infelizmente, Letícia, a gente ainda carece de profissionais bons, excelentes, em grande quantidade em todos os lugares. A gente percebe que isso é muitas vezes fator determinante para o sucesso das empresas. Principalmente se você trabalha com inovação. Porque a partir do momento que você trabalha com uma commodity, por exemplo, milho. Milho é milho. Você vai comprar do lugar que tiver mais barato. Ah, não, meu milho tem uma proteína a mais por conta disso, um aminoácido, uma propriedade. A partir do momento que você precisa começar a falar das propriedades do seu produto, do milho, você precisa ter esse conhecimento. Né? Então, para você vender um produto diferenciado, para você vender uma inovação, obviamente isso exige mais conhecimento. Exige principalmente posicionamento, no sentido de, poxa, não adianta eu falar só o preço do meu produto se eu não estiver associando ali aos benefícios e características dele. Porque aí a comparação ela é cruel. Poxa, mas se esse produto mata barato e aquele mata barato, esse custa 5, esse custa 10, eu vou levar o que custa 5. Então, por que esse que mata barata de R$10 é melhor que o de 5? Então é importante que você tenha o pleno entendimento disso. E isso é uma das coisas ainda que a gente percebe que não existe. E aí não existem por dois fatores. Às vezes porque a pessoa é totalmente relacionada à pessoa em si. Tá? Então, por exemplo, dentro do perfil de um colaborador, de um vendedor, você vai avaliar se ele tem capacidade para vender, se ele teve treinamento e se ele sabe executar. Então você vai trabalhar esses 3 pontos. Tem gente que até tem o conhecimento, mas não consegue executar. Né? E aí tem gente que não tem tempo de também fazer esse tipo de trabalho. Então você precisa entender bem qual é a principal deficiência do colaborador, do vendedor, para poder o quê? Melhorar ele. Treinar geralmente é através de treinamentos, né, Letícia? Uhum. E a Inset Max, ela tem algumas iniciativas muito interessantes nesse sentido. Então agora em março a gente vai começar o nosso treinamento do operacional comercial, que é voltado para as empresas de controle de pragas profissionais. E a gente tem o BAP, que também é realizado, esse ano vai ser 2 vezes, uma no primeiro semestre, outra no segundo, que é um treinamento de como você vender melhor na sua loja. Então, ferramentas muitas vezes existem. A gente precisa saber aproveitar, saber identificar e utilizá-las depois, né? Acho que o mais importante, inclusive, é pôr em prática aquilo que você aprende. A gente vê pessoas que foram para a faculdade, aprenderam, fizeram cursos e não sei o quê, e não conseguem aplicar o conhecimento que elas adquiriram. Tá? Então, o importante é você pôr em prática aquilo que você conhece. Uhum. Certo, Marcos. E, assim, realmente, né, a Inset Max, ela investe muito, né, não só em inovação,
por meio de novas fórmulas de produtos, como também tudo por trás, né? Tudo Sim. que a gente faz realmente é pensado na melhoria, e seja para vendas mesmo, da experiência mesmo do cliente, né? Também. Sim. E é muito importante que as pessoas, né, se conscientizem sobre a venda de valor, né? Não somente de preço. Sim. Que foi o que você citou aí do exemplo do milho, né? Sim, mas, sim. ok, todo mundo, várias empresas aí vendem produtos para mata barata, mas por que a Inset Max é diferenciada, né? Sim. Até no nosso podcast da semana passada, a gente falou sobre a estrutura do laboratório, de toda a análise dos produtos, né? Sim. Então, assim, isso realmente é um diferencial muito grande e que, assim, e também as ferramentas dadas, né, oferecidas aí pela empresa são diferenciais também para vendas mais expressivas, né, e que realmente o profissional que souber aproveitar isso, né, realmente vai ter um crescimento aí exponencial, né. Eu até gostei, abrindo um parênteses aqui, gostei bastante do podcast, né, da semana passada, Foi muito porque bacana. ele é um gatilho mental, né, de autoridade. Então, assim, a gente demonstra ali, né, toda a nossa capacidade de fazer um produto bem feito, né? Então, acho que não só em função desse podcast, mas obviamente existem outras coisas envolvidas, mas é uma das partes, né? Sim. Então, foi bem legal isso daí. Foi mesmo, Marcos. E, assim, pessoal, não deixem de assistir. Quem não assistiu, né, já está lá disponível no YouTube. E é um bate-papo muito bacana e muito esclarecedor, né, para todos entenderem aí o valor da nossa marca e o valor dos nossos produtos. Vale a pena. E voltando aí, né, para a nossa conversa, Marcos, até encerrando aí, né, voltando aí para a nossa conversa, né, o nosso último bloco, a gente falou aí de inovação, falou de todos os recursos disponíveis e também falou, né, do exemplo da Polishop e de uma loja física também, né? Então, assim, quando a gente pensa em inovação, realmente, Facebook está aí para isso, Instagram, WhatsApp, todas essas ferramentas tecnológicas estão aí para isso e são formas inovadoras da gente realizar vendas, né? Mas a gente também tem que pensar, né, que uma forma inovadora de venda também é unir o on com o off, né? E realmente investir também em espaços físicos, né? Hoje a gente vê aí que a ambientação de loja é tudo também, né? Ajuda demais a Ajuda vender. demais, né? A gente tem públicos diferentes, temos aí o público que é mais conectado, mas a gente tem aquele público da pessoa que gosta de ir até a loja, de tocar no produto, de pesquisar preço realmente. Sim. Né? Então, assim, como que você vê a ambientação de lojas, né, feitas de maneira diferenciada, como uma inovação e as vantagens disso, né? Isso também passa por conhecimento do seu cliente, né? Porque existem, basicamente, baseado em neurolinguística, existem 3 perfis de clientes. O auditivo, o visual e o sinestésico. Então, quando você trabalha com um ambiente da sua loja de forma mais adequada, você consegue atingir muito bem e muito mais forte os clientes que são visuais e sinestésicos, né? Eu vou te dar alguns exemplos aqui do que acontece muitas vezes nas lojas que a gente vai visitar. Então, por exemplo, uma agropecuária, ela possui um shopping praticamente hoje, uma agropecuária, né? Assim como um supermercado, ele tem vários produtos, tem ração, tem bota, tem arame, tem inseticidas, tem fertilizantes, tem semente, tem vaso, tem planta, tem ferramentas. Digamos assim, hoje é um shopping, digamos assim, do produtor rural, do chacareiro, da pessoa que em algum momento vai entrar em contato com a terra, enfim. E eu vejo o pessoal cometer erros assim drásticos em relação à ambientação e posicionamento de produto, sabe? Então, por exemplo, esses dias mesmo eu visitando um cliente, ele tinha lá um expositor de venda de sementes, né? E tava lá, posicionado num cantinho da loja, morto, assim, totalmente morto, sem nenhum tipo de comunicação ao redor desse expositor de sementes. E do outro lado da loja, bem escondido, você tinha os fertilizantes. E existe um fertilizante que se chama plantio. Ora, se quem compra uma semente não é para plantar, Sim. não é para semear, não é interessante você aproximar o fertilizante, principalmente o plantio, do expositor de sementes? Com isso você vai fazer o quê?
provavelmente vai gerar mais vendas adicionais, até porque as pessoas compram muito por impulso. Se o vendedor da loja não ofertar, ó, você está levando a semente, mas ó, tem um fertilizante bacana aqui para ajudar e tal, e obviamente existe questões técnicas para você ensinar essa pessoa a semear melhor. Então assim, tá perdendo uma oportunidade de gerar mais valor. Outras coisas que acontecem também, você tem lá lugares onde o pessoal põe as plantas, por que não colocar ali alguns fertilizantes do lado? Dessa forma você induz a pessoa a comprar um fertilizante que vai ser utilizado na planta. Então assim, são coisas muito simples, sabe, Letícia, que o pessoal explora muito pouco. E a gente pode trabalhar melhor isso, gerar mais vendas, inclusive, aumentar o ticket médio, porque essa venda adicional, ela é uma venda para quê? Para aumentar o ticket médio. Diferente de venda casada, tá? Onde você obriga a pessoa a levar 2 itens. Se ela não comprar um, ela não pode comprar o outro. O que é, inclusive, proibido. Proibido, né? Comercialmente falando, é proibido. A venda adicional, não. Na verdade, você está ofertando 2 soluções que se complementam e, geralmente, para dar certo essa técnica, é ideal que o produto que você vai oferecer adicionalmente não tenha um valor agregado tão alto quanto o produto inicial. Né? Então, por exemplo, você pode tentar fazer uma venda adicional vendendo a ração de cachorro e, em paralelo, perguntando para o cliente se ele tem algum problema de praga no ambiente. Ou então, mais ainda, você, ao entrar na tua loja, se alguém pedir um comprimido desses que o pessoal usa para controlar pulga e carrapato no animal, você oferecer um produto para controlar o ambiente do animal. Né? E a diferença de valor é absurda. Você tem comprimidos que custam R$200 ou mais, e você vai ter um produto ali que custa R$20, que vai ser o quê? 10% do valor que ele estava disposto a pagar inicialmente, mas em função dos benefícios e da segurança que ele vai ter depois, vale muito a pena. Né? Então, a ambientação de loja é uma coisa que deve ser mais utilizado. É muito comum você ver, por exemplo, em lojas de roupa, o pessoal utilizar essências, inclusive, para quê? A pessoa fica mais relaxada. Então, te ajuda, de repente, a fazer uma venda melhor, uma venda mais consultiva, uma venda... A pessoa vai estar disposta a ficar mais tempo ali na loja. Até a própria música, né, Marcos? Uma música calma faz você ficar lá, né? Principalmente, eu sou a louca do supermercado, né? Então, assim, quando eu tô numa loja aí que a música tá tranquila, tal, eu só vou pegando, né? A hora que eu vejo, tá lá no caixa, já não tem mais jeito, né? Então, assim, realmente, a loja de roupa, né, e também ambientes em geral, né, tudo influencia, né, essa experiência sensorial, né, que aí a gente vamos dar até uma de nerd aqui, né, que mexe aí com o nosso neurocórtex, o sistema límbico, não, minto, que é aquele sistema você sente um cheiro, nossa, eu lembrei da minha infância, lembrei de tal ocasião. Isso é uma experiência incrível e que também ajuda muito na decisão de compra, né? Sim. Imagina você entrar numa loja que no verão, assim, geralmente as lojas agropecuárias elas são mais rústicas e um baita de um calor ali dentro. Você vai ficar pouco tempo, você quer comprar rápido e ir embora rápido. Agora, se a loja for mais ampla, tiver uma boa ventilação, por que não um ar-condicionado? O que você está fazendo com isso? Você está mantendo o consumidor mais tempo dentro da sua loja. Ele ficando mais tempo dentro da sua loja, você vai conseguir vender mais para ele. O conceito é esse. Então, a ambientação da loja, a forma como você posiciona os produtos, a gente tem uma regra básica, olha, o produto que você quer vender, você deixa à altura dos olhos do seu cliente. E tem produtos que o cliente quer comprar. Esse você pode pôr mais embaixo, porque ele vai pedir esse produto, ele já entrou para pedir esse produto, né? Então, a forma também de você trabalhar melhor o ticket médio dentro da sua loja é você ofertando os produtos da maneira correta na prateleira. Exatamente, né? Marcos. E tem tanta coisa para se explorar, né? Existem aí as pontas de gôndolas, os produtos dispostos aí no caixa para ocasionar uma compra por impulso. Existem os pontos extras onde você pode montar. Você deu a ideia aí da semente, do plantio.
Então, por que não fazer montar um cenário juntando plantas, regadores, né? Fazer aquele ambiente de jardim para instigar a pessoa, né? Então, assim, Sim. são muitas coisas que a gente pode explorar e eu acho que a gente pode até fazer um podcast só disso, né? Porque muita coisa, eu pensei né? seriamente de fazer tipo um e-book. Sim, a gente poderia também fazer um e-book de venda adicional, por a exemplo. reciprocidade aí, ó. Né? Então, assim, ensinar o pessoal a vender melhor. Sim. Esses dias eu visitei um cliente, foi até lá no Ceará, que eu achei bem interessante. Ele não queria trabalhar com os fertilizantes sólidos. Por quê? Primeiro que o espaço dele da loja era pequeno. Uhum. E ele desenvolveu uma técnica que para cada fertilizante de 30 ou de 100 ml, ele vendia um pulverizador manual. Olha só. Então ele estava o quê? Aumentando o mix de venda dele. Ele já oferecia imediatamente, porque ele sabe que a maior parte das pessoas não tem esse pulverizador em casa, né? E aí assim ele desenvolveu essa técnica e a loja dele era pequena, ou seja, ele entendeu o espaço dele e estava fazendo o melhor possível dentro do espaço dele. E isso foi bem legal, né? E é por aí que a gente tem que trabalhar, né? Realmente ajudar o cliente a tomar a decisão melhor e o bacana desse tipo de venda é que o cliente fica satisfeito. Né? O cliente putz, que foi muito bom você ter me recomendado aquele fertilizante plantio, porque, poxa, a minha semente nunca tinha evoluído tão bem, tão bonita, tão rápido quanto agora. E isso gera valor, né? Isso gera fidelidade. E no fundo, o que você precisa é isso. É daquele cliente comprar de você sempre. Não ir uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 40 dias, uma vez a cada 3 meses. Mas sempre que ele lembrar de comprar algo que seja na tua loja. Justamente. Porque você, nesse caso, além de atender a necessidade dele, você superou a expectativa. Sim. Então, assim, isso é um dos fatores fundamentais mesmo para fidelizar e automaticamente você fazer vendas mais expressivas. Bom, Marcos, eu acho que por hora é isso. Tem muita coisa para a gente conversar sobre vendas. Então, assim, eu já gosto de falar, né? Então, se deixasse, a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Então, vamos parar por aqui. Mas isso também dá abertura aí para novos podcasts, novos assuntos, né? Sim, ligados aí a esse universo mágico e amplo, né? De vendas. Enfim, e é isso. Se você tiver aí algum recadinho para o pessoal... antes da gente encerrar. Não, em primeiro lugar, agradecer você novamente pelo convite. É sempre bacana a gente bater um papo aqui. A gente está começando a acostumar com esse negócio de podcast. É verdade, estamos ficando tão acostumados que quer fazer mais, né, Marcos? Já empolga, né? Legal. E assim, deixar essa dica, né, para todos os nossos clientes, os nossos vendedores, representantes, que utilizem de forma correta essas ferramentas, que realmente valem muito a pena. Em todos os sentidos, no aumento das vendas. Eu acho que a fidelidade, a forma como você vai se relacionar com o teu cliente, acho que isso talvez seja até o mais importante, aquilo que tem mais valor. E espero que vocês tenham gostado e a gente está à disposição para outros podcasts. Aí. Com certeza, Marcos. Eu que agradeço aí o convite, mais uma vez, bate-papo super bacana. Obrigado. E é isso, gente. Continuem ligados e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente.